Aqui é a frente do grave. Já fizemos o fechamento aqui da lateral. Para montar a armação do médio aqui é bem simples. A gente já começou a etapa da montagem do grave. E ainda tem a parte que a gente vai soldar a armação de ferro. Fala, turma do barulho, hoje iniciando mais um vídeo passo a passo para vocês. Nesse vídeo de hoje estarei ensinando a vocês a construir essa bob gigante aqui para um grave de 15 polegadas, 2 médio de 10, 2 driver 405, 2 tweeter, aparelho e mais um monte de coisa, tá? Então acompanha que vai ser um vídeo bem legal, bem bacana, bem completinho, com muitos detalhes, e também vai ter o projeto para vocês aí, tá bom, galera? Então, segue o vídeo. A etapa da construção é bem simples, tá? Eu deixo algumas peças cortadas, como vocês podem ver. Poderia cortar todas, mas eu não corto porque não é linha de produção, é um projeto específico. Então eu prefiro cortar a parte da armação da caixa primeiro, depois as pequenas peças a gente vai cortando, tá bom? Agora, se fosse linha de produção, o certo é cortar tudo uma vez, tá bom? Então assim, ó, primeira coisa, eu corto as duas colunas da caixa, que são as partes laterais, né? Como vocês sabem, é uma bob. Então assim, essa caixa ficou bem grande, tá? Ficou com 1,15 por 51,5 de profundidade, são duas peças. Aqui a frente do grave, tá? 43 por 43, e aqui o fundo grave, teoricamente, tinha que ser o mesmo tamanho. Só que esse projeto vai ser um pouco diferente, entendeu? Ficou com 43 por 48 de largura. Então assim, aqui a frente do grave, 43 por 43, e ali ficou mais largo, tá? Vocês vão entender na hora da construção. E são 3 peças de 48 por 51,5. Que peças são essas? Parte da base de baixo, divisória do grave e a parte de cima. Assim, concluindo todos esses cortes que eu faço, devido estar no projeto ali, todos esses cortes, aí eu começo a montagem e depois a gente começa a cortar as partes do médio, a parte do driver e do tweeter. Por quê? Às vezes pode dar uma margenzinha de milímetro. Então, se eu deixar cortado, aí talvez eu vou ter que recortar. Por quê? É muitas peças e a caixa é muito grande, tá? Então, eu prefiro cortar dessa maneira aí. E eu recomendo vocês também que for fazer esse projeto aqui, for seguir ele, fazer por etapa, tá bom? Então, vou montar a primeira armação aqui, acompanha a técnica de montagem e aí assim eu vou explicando para vocês o que a gente vai fazendo posteriormente a isso. Ó, o que eu falo para vocês, por isso que é importante montar a armação primeiro, a parte do grave, que você estrutura a caixa. Ó, o que eu falo para vocês, ó, 100% no esquadro, ó. Você tá vendo, ó? Não importa o lado que você coloca, ó. Aqui também pode colocar, ó. Ó, fica paradinho aí no esquadro, ó. Não dá nem para ver o buraco atrás, tá vendo, ó? Então a caixa todinha esquadrejada, porque se você começa a montagem aqui torta, quando chegar a caixa lá, ela vai estar torta lá em cima. A madeira vai dar uma medida de um ângulo ali e outra medida aqui. Então, por isso que eu priorizo para montar a primeira armação. Isso daqui, galera, não é um duto. Pode ver que é fechado até o fundo. Você fala, Joe, por que você fez desse jeito? Porque o cliente queria uma caixa Euclides. E o outro flanco dele é de 15 polegadas. E a caixa, a parte de cima é mais larga do que a parte de baixo. Então, o que a gente tem que fazer? Um fechamento para não ficar feio, porque se a gente colocar só o alto-falante de grave aqui no meio, ia ficar um espação vazio aqui e um espação vazio do lado, ia ficar feio esteticamente. Esse fechamento aqui, depois cabe 3 fitas de LED aqui, dá para fazer tipo um VU, subindo assim os LED, tá? Então fica bem legal também fazendo esse tipo de fechamento. Outra coisa, o médio grave de 10 polegadas, a média dos médios, ela tem 26 centímetros de largura, a maioria dos médios, tá? E o driver 405 tem 20,5, tá? 20,5. Então assim, para caber o alto-falante de 15 certinho com os médio grave de 10, teve que fazer esse fechamento, porque eu preferia fazer uma caixa DG
ou uma TS2. Ele não quis, ele queria uma Euclides, então a gente vai fazer o que o cliente quer, tá bom? Então os médio grave a gente vai construir aqui pra cima, tá? Os dois drive vai usar aqui, os tweeter, tudo certinho. Só que, porém, o grave a gente teve que fazer esse fechamento. Já cortei aqui algumas peças do médio grave, tá? Aqui a parte da frente dele, onde a gente vai fazer o círculo aqui para embutir ele. É duas peças de 26 por 26, que é 2 médio grave, né? Aqui a divisória, né? 26 por 29 de profundidade. Aqui a parte do fechamento de cima, né? 29 de profundidade por 27,5 de largura, porque essa tampa é encaixada por cima, tá? E aqui a parte da altura dos médio grave, né? 29 por 53,5 uma peça. Então aqui tá as principais peças do médio grave. Depois eu só vou cortar os fechamentos, tá bom? A gente vai começar a montagem da armação agora, vocês vão ver que é bem simples. Para montar a armação do médio aqui é bem simples. Vocês viram que eu uso todas as madeiras, a frente, a divisória, como gabarito para poder montar. Para quê? Para não perder tempo ficar medindo com a trena, tá? Então por isso que eu deixo algumas peças cortadas. Para montar a divisória do médio grave é bem simples também, ó. Aqui é a frente, não é? Eu uso como gabarito, coloco um do lado, do outro lado. Aí venho, coloco a divisória aqui assim, ó. Então, basicamente, é assim que fica, ó. Já tá a parte do médio grave praticamente montado. Prendi a madeira do meio, aí a gente já começa a fazer os cortes dos alto-falantes, já encaixa. Aí a gente já começa a fazer as quebras de cano, já começa a fazer tudo certinho, entendeu? Aqui a parte dos dutos do médio grave é bem simples, tá? Eu vou passar as medidas para vocês e vou explicar como que eu fiz, tá? Esse médio grave aqui, esse projeto, ficou com 13,5 centímetros de profundidade, 13,5 de profundidade, por 11 centímetros de largura, a parte maior do 45 graus, tá? A parte menor aqui, ó, ficou com 8 por 13, tá? Então assim, você vai cortar com 11 centímetros e depois vai fazer os graus aqui na madeira, que vai dar esse ângulo aqui, tá bom? Beleza? Aí você fala, Joe, como que você cortou essa peça aqui? Depois dos dutos pronto, ó, eu vou mostrar desse lado que é mais fácil para vocês aprenderem, tá? Eu cortei desse lado também, ó. Você pode ver que tem um risquinho aqui, ó, de lápis, ó. Mas eu vou mostrar aqui, eu não vou cortar, mas eu vou mostrar como que eu fiz. Depois do duto cortado, você coloca ele aqui assim, ó. Aqui certinho, a linha certinho. Vem desse lado aqui, ó. Aqui é mais fácil, eu já marquei aqui, ó. Que eu vou cortar esse lado, ó. Você coloca certinho aqui nos 45 graus, beleza. Acertou bonitinho, você vem e passa o risco com lápis aqui. Aí tá com risco aqui, você pega e corta aqui, tá bom? E esse duto, ele não vai ser preso na frente. Às vezes eu até faço assim o projeto. Mas nesse caso, o duto vai ser preso assim, tá bom, galera? Então vou prender ele aqui primeiro e a gente já vai encaixar ele lá na caixa com o duto, tá? Então é muito simples de montar, não tem muita dificuldade. A gente já começou a etapa da montagem do grave, tá? Aqui eu fiz o reforço já do fundo, a gente fez o reforço em cruz, tá? A madeira aqui tem 70 milímetros de largura, tá? O comprimento dela é o comprimento interno aqui, se eu não me engano é 43 por 43 de altura, a parte interna aqui, tá bom? Então 43 por 43, você vai fazer uma cruz, cortar uma peça com 43. Depois você vai cortar mais duas peças pequenas, você vai dar o desconto aqui da madeira do meio e vai cortar mais duas pecinhas pequenas, tá? O duto, eu prendi um aqui, tá? Só para mostrar para vocês. São o duto, como é uma caixa Euclides um pouco reduzida, tá? O duto ficou com 20 de largura por 25 de profundidade, tá? Devido à sintonia que a gente fez essa caixa. Depois eu vou deixar o projeto para vocês estar acompanhando aí direitinho o projeto do grave. Aqui a parte do grave é bem simples, né? Como eu já expliquei para vocês várias as vezes. Primeira coisa, a madeira da frente. Aqui eu corto primeiro a parte interna aqui, tá? Aí vai ficar a parte quadrada da madeira, né? Igual aquelas que tá ali, ó, que é de outra caixa que eu vou fazer, tá?
Então é assim, já tá cortado o quadrado. Aí cortado o quadrado, eu risquei o centro, né? Como eu já mostrei pra você, eu faço um X. Feito o X, eu pego, faço um furinho no meio e corto com a tupia. Se você não tiver tupia, você pode cortar na tico-tico mesmo. O diâmetro total para esse alto-falante tem 36 centímetros, tá? Aí depois de cortar uma peça do meio, encaixo aqui em cima, vai estar quadradão ainda. Aí eu venho, risco com o lápis aqui por dentro, aqui, ó. Risco um pouco o lápis, corto os pedaços, corto os pedaços, corto os pedaços. Agora aqui encaixa igual luva, entendeu? Ó. Ah, outra coisa, né? Tem que fazer os reforços aqui dentro, tá? Pra poder fazer um travamento direito, tá, galera? Porque não adianta você prender só do lado de qualquer jeito, tá? Então faz todo o travamento, tá? E o travamento não pode passar o duto. Você tá vendo que o duto é mais pra dentro, ó, tá? Porque senão você acaba mudando a sintonia. Vamos supor, você faz um travamento grandão, aí ele vai aumentar aqui a profundidade do duto, então vai mudar a sintonia. Então você tem que fazer sempre o travamento menorzinho, tá? Então agora a gente vai prender aqui, né? E a parte do grave aqui vai estar pronto. Outra coisa, galera, como não é uma canhãozona bem profunda, não precisa fazer aquele reforço em U, que eu já fiz vários aí no canal, mostrei pra vocês. Porque os dutos aqui, ó, como você pode ver, ó, os dutos, ele já serve como travamento das lateral da caixa, da lateral, da parte de baixo, porque o duto ele tá fechando aqui, ó, pegando essa parede, então não tem torção, tá? Por isso que eu gosto bastante de caixa com esse tipo de duto, não tanto faz frontal ou invertida, o travamento é o mesmo, tá? Aí para prender a parede do fundo e prender mais um pouquinho as lateral, a gente faz a cruz aqui no fundo, perfeitamente pronto, tá bom? Vou passar a cola aqui e a gente já vai montar essa parte. Então, galera, chegamos até essa etapa aqui. Não vai dar tempo de terminar hoje, porque é uma caixa que dá muito trabalho, é uma caixa grande. Usou uma placa inteira de madeira, obviamente que sobrou uns pedacinhos ali, mas aqueles pedaços não vai dar nem para terminar ela, tá? Então, uma caixa dessa usou mais que uma chapa de madeira, por incrível que pareça. Porque não sei se vai aparecer no vídeo aí pra vocês, mas ela é muito grande, tá? Eu já fiz alguns modelos desse tamanho, eu já sabia que é bastante matéria-prima. Outra coisa que a gente vai fazer, que eu esqueci de falar pra vocês, a gente vai fazer armação de ferro nela, tá? Porque o cliente vai ficar transportando e ele quer conservar a caixa sem estragar. Uma caixa desse tamanho de MDF, qualquer bicadinha no chão, ela iria estragar. Então o cliente pediu pra gente fazer toda uma estrutura de ferro em volta dela. Amanhã, galera, esse mesmo horário, eu vou colocar a segunda parte para vocês. A gente vai fazer os detalhes aqui da corneta, o embutimento, vai fazer os fechamentos do médio, vai fazer o fechamento da lateral, tem que fazer o painel de módulo, parafusar. Tem muita dica para passar para vocês ainda. E ainda tem a parte que a gente vai soldar a armação de ferro, que eu vou dar muitas dicas para vocês aí na hora que eu for soldar aqui na loja, tá bom, galera? Então só tenho a agradecer vocês. Se vocês gostaram da dica até aqui, galera, dá aquela moral pra gente, se inscrever no canal, ativa o sininho para vocês continuar vendo, porque amanhã mesmo já entra a segunda parte desse vídeo. Então não perca, tá? Esse som a gente vai montar do início ao fim, pintura, acabamento, tudo. Então não perca, que vai ser bem legal. E outra coisa, eu vou deixar o projeto depois gratuitamente para você do compartimento do grave, tá bom, galera? Vai acompanhando aí, já passei algumas medidas para vocês, vai anotando se vocês têm um projeto que vocês querem fazer igual a esse, tá bom? Abraço, fique com Deus, valeu!